de jeito não. Não, o perigo não é estudar. O perigo é acreditar em tudo que estuda. Perfeito. Porque acreditar é outra coisa. Então você tem que ter Nós temos que ter um filtro crítico em tudo que lemos, conversamos. Eu já li o Alcorão 2 vezes inteiro, não me tornei muçulmano. Já li o Evangelho, segundo Allan Kardec, 2 ou 3 vezes, não me tornei espírita. E li várias outras obras, Bhagavad Gita, Hindu, dentre tantas outras obras que não têm absolutamente nada a ver com o cristianismo, que na verdade são bem piores, digamos, do que essa do Von Rada, nesse aspecto. E algumas que inclusive têm a ver com o cristianismo. Você pega o Novo Testamento do Rudolf Bultmann, por exemplo. Perfeito. Não tem como você fazer um curso de teologia sem passar por Rudolf Bultmann e a teologia do Novo Testamento. César, e aí você fala assim, mas você concorda com tudo? A Não. demitologização, não vamos ler? Eu faço coro com o Dr. Brian, devemos ler de tudo. Parafraseando o texto, claro que tirando de contexto, o texto de Tessalonicenses, devemos examinar tudo e usar o mesmo, né? E reter o que é bom. Então, claro, eu acho que nós não devemos aplaudir a ignorância. Tem pessoas que endeusam ou divinizam a ignorância. Parabéns, quanto mais ignorante eu for, mais espiritual eu serei. Eu devo apenas ir ao monte, orar, e nada contra as pessoas que oram no monte, ou no monte ou no monte da coberta, não importa. A questão não é essa, mas a questão é, nós não podemos jamais deificar, endeusar, idolatrar ou aplaudir a ignorância. Sobretudo cristãos, que juntamente com os nossos queridos amigos judeus são conhecidos como o povo do livro, nós temos que ler o livro por excelência, que é a Bíblia, mas também não devemos viver alienados quanto às demais literaturas críticas, céticas, outra técnicas, uma outra assim dica. por diante. A pessoa vai lá e lê no seminário e já acha que a igreja toda tem que ser instruída naquele livro que ele aprendeu lá. Cuidado, porque quando você vai falar para as pessoas da igreja, uma coisa é você estar estudando criticamente, outra coisa é você estar com jovens que estão na universidade, outra coisa é você estar instruindo a igreja, aí você vai instruir a igreja com o livro do Monrad, não vai fazer uma coisa dessa. Ou seja, percebe como a gente vai usando estratégias pastorais de acordo com a situação. Perfeito. E usando mecanismos diferentes de acordo com a situação. E eu acho que essa é a sabedoria que às vezes falta. Por exemplo, se eu estou falando, eu falo em universidade. O meu trabalho, eu trabalho numa universidade, eu sou pastor, mas eu trabalho numa universidade, eu dei aula na Universidade de Coimbra de grego, eu lecionei na Universidade de Paris I, porque era parte da minha atividade de pós-doutorado. Pois bem, nesses ambientes que você chega para ensinar, né, você tem um dilema. O dilema é, eu preciso ensinar aquilo que está no programa, e grande parte das coisas que estão no programa, eu não acredito. Claro. Aí a pergunta é, como qualquer como professor, eu consigo falar de uma coisa que eu não acredito, se está no programa e é minha obrigação profissional, e se ao mesmo tempo que eu não acredito... Já é um dilema ético, né? É um dilema ético. Aí eu digo como eu resolvo esse dilema. É assim, eu sempre lembro aos meus alunos que eu vou apresentar o pensamento desse autor, apresento o pensamento do autor, depois eu falo, agora eu vou fazer a minha perspectiva crítica desse pensamento. Okay. Apresento minha perspectiva crítica e abro para esses alunos discutirem a minha perspectiva crítica e o próprio autor. Correto. Sabe quem mais me dá trabalho? Os crentes. Os crentes, porque eles não aceitam, eles não conseguem nem entender que quando eu estou falando sobre o autor, eu não acredito no autor. Aí quando eles vêm na segunda aula ou na terceira aula, eles descobrem que você é crente e tal. Não, que eu sou radicalismo, fundamentalismo. Eu acho que assim, radicalismo é uma coisa, fundamentalismo é outra. Na minha opinião. Radical. Eu acho que o fundamentalismo teológico ou bíblico, você defender o texto bíblico, defender a veracidade do texto. Depende do que você quer dizer com fundamentalismo. Exatamente. Se fundamentalismo significa defender os fundamentos da fé cristã, eu sou fundamentalista. Eu também sou fundamentalista. Se ser fundamentalista significa ser xiista, ou ser radicalista, raivoso, eu não sou radical, eu não sou. Então, só para deixar isso aqui. Pastor Eduardo, esse livro aí, então... é uma boa leitura, não é uma boa leitura? Deixa eu só colocar uma perspectiva aqui, tá? É importante. Eu li a Bíblia, Dr. Vailate, e em algumas leituras eu descobri um erro gravíssimo nela, que é o fato de que os evangélicos não a leem. Crente não lê Bíblia. Se eu me desculpe falar, com todo respeito, crente não lê Bíblia. Então, só imagine se o senhor falar para um crente que lá em João 8, por exemplo, aquele texto da mulher adúltera foi acrescentado tardiamente. A maioria deles perderia a fé.
Teve outro dia uma moça que disse para mim assim, não pode acrescentar nem tirar um tio da Escritura. Será que ela tem noção, por exemplo, que lá em Gênesis, no capítulo de número 15, e Gênesis 14, verso 20, o nome Abraão não está, é um acréscimo. Então, só que na cabeça... Mas ele está no contexto imediato. Ele está no versículo 19, no versículo 21, 22, 23, e é citado depois mas não em tem Hebreus Abraão 7, no nome. 4. O nome Abraão não existe ali. Sim, não existe em hebraico, é Exato. verdade, Por mas que o nome existe Abraão no versículo anterior e no contexto. Tem um contexto, mas não tem Abraão. Tá. Por que nós colocamos... Por que houve o acréscimo de Abraão? Hermenêutica. Você vai lá em Hebreus 7. Para deixar o texto Claro. fluido, Você vai lá em Hebreus 7, lá está claro, para nós que temos o Novo Testamento, que foi Abraão que dizimou para Melquisedeque, e se faz o acréscimo. Mas veja, na cabeça dela, se há esse acréscimo, e alguém está prestando um serviço para as comunidades cristãs pelo mundo todo. Mas se há esse acréscimo, então tudo caiu por terra. Então, é contra isso que eu estou trabalhando, batendo, defendendo a autoridade das Escrituras, defendendo a inspiração das Escrituras, defendendo a inerrância dos autógrafos. Agora, quando nós falamos de inerrância, é um pacote, são 8 tipos de inerrância diferentes, o senhor sabe disso, o senhor é um doutor. São 8 diferentes. E também nessa teologia da inerrância, há absurdos, como dizer que Deus ditou mecanicamente o texto bíblico. O que eu tenho certeza que o senhor, como doutor... inspiração plenar ou verbal. Não concorda, né? Discussão. Agora, doutor Vailate, essa história do texto tardio... Deixa eu só mostrar vamos lá. um ponto aqui, para a gente entender qual é o pensamento da defesa que eu faço da autoridade das Escrituras e como eu a defendo, para não ficar parecendo que eu estou trabalhando contra a Escritura ou contra a verdade bíblica. Jamais. Nunca ocorreu. Não sou liberal, né? Não tem nenhuma característica liberal. Você pode citar aqui todas as características liberais, você vai ver que não tem nenhuma. Como o Dr. Brian disse, sou marido de uma só mulher, estou há 25 anos no ministério, pregando em todas as grandes mas isso não tem nada a ver com liberalismo teológico, né? Não. Na verdade. O que eu estou dizendo Você é casado com a mesma mulher, benção, mas liberalismo teológico não diz nada sobre isso. Eu estou falando que eu não sou liberal. Isso. Ponto, final. Agora eu estou dizendo o quê? Eu estou no ministério há 25 anos, que eu estou mostrando a minha paixão. Por que eu faço tudo que faço? Por amor às Escrituras. Por amor à palavra de Deus, por amor a Deus. Então, 25 anos ministrando. E por que eu estou dizendo isso? Porque vem um cara lá e fala assim, você é herege, e quando ele fala, você é herege, ele está dizendo, você vai para o inferno, você não tem salvação, certo? Por causa de uma doutrina. Então, vamos pegar a Declaração de Chicago de 1978 sobre a inerrância. Artigo 19. Está lá escrito, ninguém perde a salvação por não crer na inerrância. Não é ponto de salvação crer ou não crer na inerrância, conforme descrito por aqueles 300 teólogos. Grande parte do que eles disseram ali, eu concordo 100%. E abraço 100%. Agora, eles estão no início do século XX. Ok. Eu estou no século XXI. Nós estamos lidando com dificuldades totalmente distintas. Vamos lá. Doutor Vailate, eu vou passar a palavra para o senhor, porque a gente não está conseguindo deixar você falar. Vamos lá. Vamos lá. Teve algumas coisas aí que foram ditas e tal, sim. Nós temos um problema com a perícope da mulher adúltera, que abrange João 7,53 ao capítulo 8, versículo 11, e que não aparece em manuscritos antigos, e aliás nenhum dos pais da igreja anteriores ao contexto do século XII acaba comentando esse texto. Então isso é sabido nesse contexto. Aliás, a NVI 2023, da qual eu participei, ela vai trazer esses versículos em itálico e uma nota também dizendo que há manuscritos que não trazem João 7,53 a 8,11. Hoje várias bíblias, traduções da Bíblia, enfim, trazem esse tipo de informação. A família alexandrina, né, no caso, não traz. Seja como for, o não pertencimento desse texto, por exemplo, ao cânon neotestamentário, ele não vai comprometer em absolutamente nada a nossa fé cristã, porque não há nada que seja dito claro ali, que eu também não disse que compromete, tá? Só para deixar claro. Eu nem mencionei isso, eu só estou comentando na minha fala aqui, né? Agora, temos um detalhe aqui quanto à inspiração, que é uma questão complicada, que isso envolve um mistério para qualquer tipo de tradição cristã. Isso foi tocado bem brevemente aqui, e talvez caiba aqui também mencionar, e depois talvez ouvir também as impressões aqui dos colegas aqui nessa mesa, né? Quando a gente fala sobre a inspiração, nós temos pelo menos 4 perspectivas sobre a inspiração. Uma delas é uma perspectiva mais de Orígenes,
que data ali do contexto do segundo, terceiro séculos, né? E ele vai defender em algum momento dos seus escritos algo que lembra uma perspectiva mais mecanicista, ou seja, Deus ditou palavra por palavra e assim por diante, o que, por exemplo, seria contraditado por Lucas, cujo evangelho, não apenas Lucas no seu primeiro volume, mas Atos no segundo volume, é resultado da sua pesquisa. Então isso já iria contradizer essa perspectiva e tornaria, portanto, também os autores humanos meros fantoches, ou seja, o verdadeiro autor da Bíblia e único seria apenas Deus. E nós cremos, eu creio que isso é de comum acordo, que a Bíblia ela é a palavra de Deus divino-humana. Ela tem um elemento divino e o elemento humano. Quando você vai para uma perspectiva calvinista... É bom o senhor falar isso, porque quando se fala isso, há uma demonização e um cancelamento na internet imediatamente. Mas é bom o senhor falar isso. Sim. Agora, por exemplo, de uma perspectiva calvinista, como se entende? Então a ideia é... Eu estou dizendo isso porque tem tudo a ver com o nosso tema, da inspiração, e por sua vez isso se desdobra na inerrância. De uma perspectiva calvinista que crê na percepção do conceito filosófico-teológico de compatibilismo, ou seja, Deus ele determina todas as coisas, mas ao mesmo tempo o homem é livre. Então a ideia via de regra, de Millard J. Erickson, de outros, Deus... Ele, na verdade, inspirou cada uma das palavras das Escrituras, ele determinou que elas fossem colocadas no cânon, mas fez isso de tal forma a tornar os autores bíblicos livres e verdadeiros autores do texto que escreveram. Como isto se dá, é um mistério. Essa é a perspectiva de forma muito rude, muito breve do calvinismo. No arminianismo, Deus, evidentemente, é soberano, mas como ele também é onisciente, ele previu tudo aquilo que os homens escreveriam livremente sob a ação do Espírito Santo, e o resultado desta presciência divina é que aquilo que os autores escreveram era exatamente aquilo que Deus queria que estivesse no texto. Temos uma outra perspectiva que é a molinista, defendida, por exemplo, por William Lane Craig, entre outros molinistas, que vão dizer que Deus determinou o cenário e as condições em que os autores bíblicos seriam colocados, e a partir dessa disposição divina, Deus então tinha como saber exatamente o resultado dos escritos de Gênesis e Apocalipse, que se tornariam escritura e assim por diante. Então, dependendo da perspectiva, eu não tenho problema em aceitar a visão calvinista como dentro do bojo ortodoxo cristão, a visão arminiana e até a molinista, mas a perspectiva origineana, né, de Orígenes, ela é mais problemática porque ela vai transformar os autores bíblicos em meros robôs ou meros autômatos. Então, essa perspectiva é importante também, ou essas perspectivas que brevemente colocamos, para entendermos o conceito de inerrância. E, de novo, como eu disse na minha fala inicial, a inerrância eu coloquei pelo menos um tripé, no qual eu vejo que ela se baseia. Então, um tripé escriturístico, em que pese a ausência do termo e da nomenclatura inerrância na Bíblia, eu entendo que ele pode e deve ser ali inferido. O segundo elemento do tripé, que é o elemento teontológico, e o terceiro, que é o lastro histórico, que está presente na igreja desde o contexto patrístico até a Idade Média, a Idade da Reforma e pós-Reforma. Então, de novo, eu reitero, é por isso que discutir sobre inerrância, sem dúvida, é importante, para nós que somos cristãos e aqui pastores, e defender esse conceito de inerrância, porque senão como que nós poderíamos defender que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, se ela, por exemplo, para aqueles que defendem isso, ela apenas contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Então, reitero e bato nesse elemento para aqueles que eventualmente defendem, porque ele pode trazer, eventualmente trará mais males do que bens para a igreja, para a fé cristã, para a nossa relação com Deus, para vários outros elementos e assim sucessivamente. Bom, quero falar com você que acompanha os nossos programas, que na segunda-feira vai começar a imersão em História da Igreja. Infelizmente, a História da Igreja gravita lá na teologia, mas como tipo Plutão da teologia. O pessoal se forma em teologia, debate soterologia, calvinismo, arminianismo e esquece da História da Igreja. E nós estamos vendo, diante dos nossos olhos, não é nada alarmante, mas eu nunca tinha visto um crescimento de protestantes se convertendo ao catolicismo como agora, nesse tempo que a gente está vivendo aqui. É óbvio que o número de católicos que se convertem ao protestantismo é gigante, aos milhões, mas estou vendo isso na internet, há um movimento aí de pessoas voltando
ou se tornando católicas pela primeira vez, ou voltando ao catolicismo. E o fazem a partir de algumas ideias, como, por exemplo, foi a Igreja Católica que definiu a Bíblia, foi a Igreja Católica que meio que produziu a Bíblia, foi a Igreja... sei lá, o Pedro foi bispo em Roma, essas coisas. Só que isso não tem como defender isso como um fato histórico, você está entendendo? A Igreja Católica é a primeira igreja que, lendo a Bíblia, não precisa nem da história ainda da igreja, lendo a Bíblia você vai ver que isso não é um fato. A Igreja de Roma não é a primeira igreja, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, né? A igreja chega em Roma no primeiro século, isso é um fato, mas ela não é nem a primeira, nem a segunda igreja, nem a terceira igreja e tal. E a partir... quem não conhece história é levado por qualquer história, né? O apóstolo Paulo fala do cuidado com os ventos e tal, porque quem não tem firmeza, qualquer vento leva. E a FTB está programando agora uma pós-graduação em História da Igreja. Quem pilota essa pós-graduação é o Dr. Lucas Gesta, e ele vai estar com a gente nos dias 4, 5 e 6, a segunda, terça e quarta, agora, numa imersão. Então, antes da pós-graduação, que é um curso mais longo, são 3 semestres, mais caro, mais técnico, não é para todo mundo e tal, porque para fazer pós-graduação você tem que ter uma graduação, então, enfim. Então, antes da pós-graduação, nós vamos ter aqui uma imersão sobre história da igreja. E muitas dessas questões vão ser tratadas aqui. Agora, para você que está ouvindo a gente e para participar da imersão, ter o material didático, acesso na plataforma e tudo mais, isso é uma imersão que não é pelo YouTube, né? É pela plataforma lá de cursos da FTB. Então, se inscreva na imersão, clica no link que está na descrição desse vídeo ou fixado aqui no chat para fazer a sua inscrição na imersão em História da Igreja. Estaremos eu, o professor Lucas Banzoli, o professor Lucas Gesta, nesse momento, na segunda, terça e quarta, começa às 8 da noite, levando em conta o horário de Brasília. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode fazer, mas começa às 8 horas da noite aqui, horário de Brasília. Então, se você não fez ainda, então faça já a sua inscrição. Bom, vamos lá. Algum assunto que deva ser tratado aqui ainda nesse assunto? Não? Sim, eu gostaria de deixar claro para todo mundo que nos ouve que existem muitas formas de inerrância. A maioria das pessoas no Brasil só repetem o que ouviram sobre isso, nunca estudaram, nunca leram. Eu quero deixar aqui algumas, porque quando às vezes você fala inerrância, você não entende que você está comprando um monte de pacotes fechados, tá? Então veja, nós temos aqui o ditado mecânico, nós temos a inerrância absoluta, nós temos a inerrância crítica, nós temos a inerrância limitada, nós temos a inerrância qualificada e nós temos a inerrância nuance, nós temos inerrância funcional e inerrância é assim, ó, é uma forma de inerrância, tá? A inerrância é irrelevante. Existe uma forma de inerrância que trata a inerrância como irrelevante. Então, existem muitas formas de inerrância. Qual delas você, que diz que a Bíblia é inerrante, acredita? Então, vou pegar aqui um exemplo de um seminário conservador, ok? De missiologia, que é o seminário Fuller. O que está lá no site do Fuller? Veja que não há radicalismo nessa questão da inerrância. E não há também por que você ficar chamando de herege as pessoas que não creem exatamente como você. O que nós estamos dizendo ninguém está minando a autoridade das Escrituras, ninguém está dizendo que os autógrafos não são inerrantes, nós estamos falando de Bíblia. E Bíblia é um livro editado por editoras, aqui nesse sentido de que esse livro que foi produzido por uma editora pode conter erros até de edição. Então, é disso que eu sempre falei. Eu nunca falei dos autógrafos, nunca discuti sobre isso, nunca discuti sobre a inspiração bíblica, não houve essa coisa. Então, veja bem, nós temos aqui no seminário Fuller, no site deles está lá o seguinte: se nós dissermos inerrância sendo a inspiração do Espírito que moveu os autores bíblicos a produzirem os manuscritos, a palavra inerrância está sendo usada adequadamente e corretamente. Se nós trazermos isso para o texto na seguinte perspectiva, de gramática, de números, de cronologias, o uso do termo, pelo Fuller,
é enganoso. O uso do termo é enganoso. Porque você não consegue defender inerrância nessas coisas. Ausência de erro nessas coisas. Ponto. Então, onde tá a inerrância? A inerrância está na inspiração do Espírito que moveu os autores a escrever. Ok? Nós também, como cristãos protestantes, católico / protestante / evangélico, nós ignoramos os múltiplos cristianismos. Como o doutor César acabou de falar aqui, recentemente, que a Igreja Católica não é a primeira igreja. Veja, nós temos cristianismos muito mais antigos do que a Igreja Católica. Nós temos o cristianismo copta, que é um cristianismo muito mais antigo do que o cristianismo católico, que tem outro cânon, que tem um cânon muito mais abrangente do que o nosso, e que também afirmam ser inspirado por Deus. Nós temos o cristianismo siríaco, que é um cristianismo muito antigo. Aliás, Dura Europos, nós temos a primeira reunião pública como igreja, como nós conhecemos hoje, na Síria. Depois você também tem o cristianismo etíope, todos esses têm cânons distintos. Veja, eles não estão baseando o seu cristianismo no cristianismo católico romano, como é o dos protestantes. O Natal deles é em janeiro, não é em dezembro. Você tem, nesse cristianismo etíope, um outro cânon. Nós somos, como protestantes, um cristianismo recente, entende? Que temos o nosso cânon, que defendemos a nossa fé, ok? Mas nós não podemos ignorar que existem múltiplos cristianismos. O cristianismo ortodoxo na Rússia não tem nada a ver com o cristianismo católico, que o cristianismo grego, o ortodoxo grego, não tem nada a ver com o católico, o romano, com o russo, com o etíope, com o siríaco. Então, ou seja, é ignorar demais os contextos históricos para estabelecer radicalismo e uma mentalidade rígida, não flexível. Porque, veja, a Bíblia não se propõe a falar de botânica. Por exemplo, doutor, se eu, na perspectiva bíblica, disser qual é a menor semente do mundo, qual é a menor semente que existe? É o grão de mostarda, ok? Mas nós sabemos que a semente do morango é menor que a da mostarda. E a semente da orquídea ainda é menor que a do morango. Entende, então? Ou seja, então por que a Bíblia diz isso? Mas veja bem, ela diz isso dentro de um contexto da botânica da época da Palestina e daquele contexto. Então você tem as questões, elas têm que ser evidentemente contextualizadas. Mas aí a minha teologia não pode ser parcial. Quando convém, eu vou lá e interpreto de forma contextual, de forma cultural. Sempre deve ser interpretada de forma contextual. Então, tem uma em vista as línguas originais, sempre. Mas veja bem, há teólogos que são parciais, são imparciais. Não são parciais. Tem um áudio, muita gente importante aqui acompanhando a gente, o pastor Eliseu Rodrigues, Vagnão, um monte de gente aqui acompanhando a gente, o pastor Elias Soares. E o pastor Elias Soares também mandou um áudio, vamos ouvir aí, solta aí, por favor. Não sei se dá para soltar, se estão montando aí. Irmãos que estão na mesa. Dá para entrar? A graça e a paz a todos os amigos e irmãos que estão na mesa. Eu sou o pastor Elias Soares, estou passando por aqui para reprovar o que o pastor Eduardo Reis disse ao meu respeito. Ele disse que eu e minha filha íamos lá para participar dos estudos na escola dele. Não isso é uma inverdade. Disse que ele esteve lá. Eu não ouvi também. Deixa ele soltar, solta o áudio todo. Convidou para fazer exposição de livros por 2 vezes. E na oportunidade, nós ali estivemos participando para vender livros. O que ele está dizendo é uma inverdade. Eu não concordo com esta heresia de que a Bíblia não é inerrante. O que ele disse não é correto. Esse argumento dele de que a Bíblia não é inerrante é uma heresia gritante e nós não concordamos com isso. Ok. Bom, então vamos lá. Primeiro o seguinte, eu não disse que ele estava lá estudando, disse que ele esteve lá. Que a filha dele também esteve lá. E não foi só uma vez. Como ele disse, ele foi lá expor livros. Ok? Então, o que eu estou dizendo é que eu tinha lá a escola. E que ele é testemunha de que essa escola estava ali. Ponto. Esse é um ponto. Ele diz que a inerrância é uma heresia gritante, que ele não concorda com essa heresia. Pô, eu não estou, eu quero que entenda bem, está aqui, foi discutido, eu não estou dizendo, de novo, que há erros na revelação divina, e que nós temos que entender que revelação e manuscrito são coisas diferentes,
que manuscrito e texto também não é a mesma coisa. Então vamos lá. A revelação divina, ela é inerrante. Essa revelação que Deus deu ao homem. Esse texto, esse manuscrito que vai ser produzido, está aqui o Dr. Brian, que é um doutor em história, vai poder falar para a gente. Esses manuscritos foram produzidos muitos anos depois dessa revelação. A maioria deles. Não foi senta aí e escreve. Entende? É porque nós não temos acesso aos manuais, aos autógrafos. E ninguém tem acesso aos autógrafos. Então pronto, é só uma autógrafos. questão de fé. E estou discutindo teologia, não estou discutindo Bíblia. Em nenhum momento eu questionei a autoridade da palavra de Deus, ou da Bíblia como palavra de Deus. Não está sendo questionada essa autoridade. O questionamento é de uma teologia. E de uma teologia que pode ser discutida, pode ser analisada de forma mais profunda. Não há pecado nisso, não há erro nisso. Vou dizer de novo. Reuniram-se em Chicago em 1978, foi o ano que eu nasci, 300 teólogos, que são conhecidos de todos os meus amigos aqui, ok? E fizeram uma declaração sobre a inerrância. Nessa declaração, vou dizer de novo, no artigo 19, eles reconhecem que não é necessário para que uma pessoa seja salva, ou seja, não é para eles fundamental para a salvação, que você creia na inerrância como eles creem. Está lá escrito. Eles também reconhecem que a inerrância se limita, está lá escrito, aos autógrafos da Escritura. Óbvio, claro. Ponto. Então eu não estava falando de autógrafo, estou falando de Bíblia com uma pessoa que não era cristã, num contexto. Quando você tem um universo com Bíblia corrigida, atualizada e tal. Pronto, já está mostrando, já está óbvio, já está óbvio. Mas é porque a língua é dinâmica e tal, mas tem que ficar claro aqui que nós somos pela inerrância bíblica. E a inerrância bíblica, óbvio, levando em conta os seus textos originais. O pastor Vailate e depois o Dr. Brian também. Enfatizamos isso. Essa questão que vira e mexe também é citada, que envolve a distância entre os autógrafos e depois as suas cópias, é importante aqui dizer que muitas vezes, em diversos contextos, é dito que a Bíblia pode não ser confiável, tenha contradições ou tenha erros, enfim, não pode ser digna de credibilidade, porque os manuscritos, digamos, mais antigos datam de quatro séculos, 5 ou 6. Não, mas eu estou dizendo em geral, mas me permita... Deixa ele concluir. Então, por exemplo, o Novo Testamento, o período mais breve de espaço entre os autógrafos e aquilo que seriam fragmentos do texto original data de aproximadamente um contexto de 25 anos. Se você pegar o papiro John Rylands, que muitos vão colocar na década ali, por exemplo, 120, 130, 140, alguns vão colocar no primeiro século o P52? Da nossa era. Isso, entre outros, eles vão colocar. Então você tem pouco espaço de tempo. Se você comparar isso com outras literaturas gregas e outras que o querido Dr. Brian certamente conhece muito bem, você verá que há uma disparidade muito grande. Então, por exemplo, com relação ao Homero, você tem um distanciamento de 500 anos, né, do autógrafo para o período que foi escrito. Demóstenes, 1.400 anos. Heródoto, 1.400 anos. Platão, 1.200 anos. Tácito, 1.000 anos. César, 1.000 anos. Plínio, 750 anos. E o número de cópias de manuscritos que é importante. No caso do Novo Testamento, a apuração mais recente está beirando a cerca de 6.000 manuscritos, 5.900 e alguma coisa. Quando nós comparamos com outras literaturas do contexto grego ou romano, nós vemos que esse número ele é infinitamente menor. Então, por exemplo, em Homero você tem 643 cópias, em Demóstenes 200, em Heródoto 8, em Platão 7, em Tácito 20, em César 10 e em Plínio 7. Então, a quantidade esmagadora que nós temos de manuscritos, quase 6.000 no contexto grego, para não citar latina, para cirílico, para não citar outros pais da igreja e tantos outros textos, isso cria um vulto muito grande. Então, em razão dessas muitas cópias, esses vários manuscritos, citando brevemente o Novo Testamento, sem citar aqui o Antigo, que já vai envolver dezenas de milhares, isto nos permite reconstruir, de acordo com estudiosos
de forma geral, até o Bart D. Ehrman, que é um crítico, sobretudo no contexto neotestamentário, também de língua grega e de crítica textual e tudo, isso permite-nos reconstruir o texto em cerca de 99 ou 99,5% daquilo que entende-se que seria o original. Evidentemente, por meio de técnicas, de métodos, de instrumentos, de ferramentas da crítica textual e assim por diante. Isso tudo para dizer que nós temos um texto bíblico confiável, digno de credibilidade, que nos seus autógrafos, evidentemente, enquanto elemento de fé, nós cremos que não há erros nesses autógrafos, mas que, evidentemente, nos seus diversos milhares de manuscritos e cópias das cópias, essas variações todas, se bem estudadas pelos críticos textuais, pelos estudiosos de grego, de hebraico, assim por diante, nos permitem chegar com muita acurácia naquilo que hoje, ou bem próximo daquilo que hoje nós chamaríamos de texto original. E, mais uma vez, é importante defendermos aqui, reitero, o conceito de inerrância bíblica. Dr. Brian. Não, eu já estou satisfeito. Eu acho que a gente conseguiu resolver muitas das questões e presentear nosso público com uma reflexão madura, equilibrada, né? Eu acho só que destoa, né? Vem depois de fazer uma discussão tão bela e tão cuidadosa, com tanto... Aí, quando aparece um áudio do nada, aí a pessoa fala assim, eu reprovo o que... É o tipo de coisa assim. Mas o pastor Elias foi citado, né? Não, mas não foi citado nesse contexto que ele está defendendo, não. Eu não falei que ele concorda comigo, não falei que ele não crê na inerrância, e não falei que ele estava lá estudando. Não, tudo bem, mas como ele foi citado, então ele mandou um áudio. Eu não ouvi o áudio antes, eu só mandei para a mesa e posso conseguiu. Terminar de falar? Eu não estou... A questão do que ele falou da ida dele lá não é o que eu estou falando. Eu estou dizendo de outra coisa. Eu estou dizendo de a gente senta aqui para discutir de forma tão cuidadosa a inerrância, e aí a fala... Né, essa heresia. Uma fala agressiva. Deixa eu terminar, pastor Eduardo. Sim, é importante. É porque, para mim, isso não me afeta emocionalmente. Para mim, isso é o tipo de coisa que mostra o que a gente, de fato, tem que trabalhar junto ao povo de Deus. Tem que trabalhar junto ao povo de Deus o Ministério da Misericórdia, o Ministério da Consideração de que as pessoas elas precisam ser... Da outra parte, eu não digo. Da outra parte, eu acho que ele tem direito de chegar aqui e falar o que ele falou. Agora, dessa segunda parte, eu acho que no final das contas, ignorar o esforço que a gente teve aqui de chegar e discutir, debater, chegar a consensos, aí chega alguém e fala assim, é herege e repudio e tal coisa. Não é o melhor caminho, né? É exatamente o que a gente falou do Tribunal da Internet. A gente não pode ir por esse caminho, a gente tem que aprender a escutar as pessoas. Eu quero também deixar bem aqui posicionado, que quando eu falo aqui, doutor Vailate, e o senhor é um homem das letras, o senhor é um homem... que sabe bem, o senhor não vai formular um pensamento desonesto, eu sei, eu não te conhecia pessoalmente, mas te conheci pelo YouTube e vi que o senhor é um homem que está sempre formulando pensamentos muito coerentes, e o senhor não vai formular um pensamento desonesto. Eu não falei da distância da revelação para a produção do manuscrito, e não, presta atenção, da produção dos autógrafos para a produção das cópias, não falei disso, também tentando descredibilizar a escritura. Eu só estou dizendo que, e não tem nenhum problema, porque eu entendo que o Espírito Santo é quem produziu, por meio dos autores, esses textos. Então veja, a distância da revelação para a produção dos textos não descredibiliza em nada a verdade de Deus, a verdade das escrituras. Ok? Só que nós não podemos ignorar que essa distância existiu. É só isso. Para depois não ficar parecendo que eu falei uma coisa, fazer um corte e depois tentar colocar palavras na minha boca. Eu apenas interagir eu concordo o pensamento do irmão. Eu concordo plenamente com o que o pastor diz. E só estou só colocando que eu estou falando de um ponto a outro e não do mesmo ponto de onde o senhor partiu. Nós partimos de pontos diferentes. Eu parti da revelação para o manuscrito, o senhor partiu do autógrafo para as cópias. E tampouco essa distância do autógrafo para as cópias, para mim, descredibiliza em qualquer ponto a palavra do Senhor. Mas da revelação para o manuscrito, o tempo é curto, né? Porque a pessoa que recebeu a revelação tinha que ter escrito. Nem sempre. Então não foi ela que recebeu a revelação. Sim, mas nem sempre. É porque se passa primeiro em tradição oral, e aí o doutor Brian pode explicar muito melhor para nós, doutor nisso, até chegar na produção do manuscrito de muitos textos, levaram anos. Então aí anos. A gente entra num second time de assunto, que é o seguinte. É o segundo tempo. Que é o seguinte, ó. Vamos lá. A gente vai sair desse assunto de inerrância, acho que está superado aqui. Sim. Todo mundo aqui é pela inerrância bíblica, pelo menos a minha compreensão.
cremos que a Bíblia é inspirada 100%, palavra de Deus. Inspirada 100%, palavra de Deus. Inspirada no seu texto original, sem erros. Fiel, digna. Exatamente. Agora, vamos lá. Você está falando agora sobre a ideia da construção dos textos que a gente chama de originais. Vamos pegar o Antigo Testamento. Se fala de 2 autores para Isaías, 3 autores para Isaías, a teoria do trito Isaías e tal. É isso que vocês defendem? Porque, por exemplo, eu não sei o Dr. Vailate. Não estou defendendo não nada. Não sei mesmo. Não, eu estou perguntando. Calma aí. Eu não defendi nada. Eu não estou acusando ninguém, eu só estou perguntando. Deixa eu concluir minha pergunta. Sim. Então é o seguinte... Mas vocês sabem, vocês são estudiosos, que tem a ideia do trito Isaías, tem a ideia, não foi Paulo que escreveu tal coisa, não foi fulano que escreveu. Agora, eu queria conhecer como vocês entendem essas ideias. Vamos lá. Então, eu vou falar sobre isso. É aí que vem o ponto que eu digo do problema grave de quem trabalha com teologia e trabalha com teologia sem ouvir, né? Qual é o problema grave que a gente tem? Primeiro ele está falando de crítica textual e a gente está falando de crítica redacional, né? De crítica da redação. São assuntos diferentes, são ciências diferentes. Crítica da redação, maneira como o texto foi redacionado. Crítica textual é a transmissão dos manuscritos, é outra coisa. Em relação à crítica redacional, é um problema sério a gente chegar e pensar que, assim, no mundo em que você tem pessoas que têm um nível de letramento muito pequeno, é impossível você imaginar que alguém senta numa cadeira, escreve um texto, publica uma obra e tem um público leitor. Então é normal que o texto seja de Isaías, mesmo que você tenha um processo redacional. Ou seja, é normal que um profeta que trabalhou a vida inteira com oralidade, que você tenha, em alguma medida, alguém que recolhe aquilo que são seus oráculos, uma escola de Isaías, e que a partir dos oráculos desse Isaías chegue e faça uma publicação. Por quê? Por uma razão bem simples. Porque a maneira de receber esses textos não é a partir do texto escrito. A maneira de receber esses textos é a partir de discursos orais. Daí para Trito Isaías ou Deutero Isaías é um pulo, porque a solução do Deutero Isaías ou do Trito Isaías não é a melhor solução, em minha opinião. Concordo. Por que não é a melhor solução? Porque ela tenta explicar de forma que é uma forma do século XIX, de sempre dizer que o autor não é o autor. Fizeram com Moisés, fizeram isso com os evangelhos, fizeram isso com Isaías, porque é uma ideia de que a autoria é sentar, escrever e produzir. Aí falam, o texto mosaico não é mosaico. Mas quando as ideias têm matriz... Aí Paulo não escreveu Romanos, por exemplo. Pois é. Não, mas aí... tem um amanuense que foi terço. E aí, só para terminar, por exemplo, para dar um exemplo do Novo Testamento. Eu já falei do Isaías, mas vou dar agora. A escola do Ferdinand Christian Bauer. É a escola de Tübingen. O que eles fizeram? Eles pegaram a perspectiva hegeliana de uma filosofia, de um cara que era teólogo, aí tentaram aplicar isso para entender as cartas de Paulo. E eles simplesmente disseram que só tinha 5 cartas de Paulo genuínas, porque eles estavam submetidos ao seu método. E o método era um método problemático. E aí, na conclusão, a conclusão fica errada. E aí hoje você já tem gente que renova o método, faz uma análise mais social e consegue perceber. Ah, não é assim. Porque você, na verdade, não tem uma questão de Paulo não foi autor só porque você tem um problema de continuidade na carta de Coríntios. Perfeito. Não, eu posso começar a redigir, porque eu estou fazendo um ditado, depois eu paro, aí migro o assunto. Ou seja, esses temas mostram que a gente ainda está pensando nos espantalhos, não quem me perguntou, mas a igreja ainda pensa nos espantalhos, mas na dimensão teológica, isso é muito menos grave do que parece. Sim, a igreja combate mais espantalhos do que discute teologia. Porque o objetivo final é dizer assim, no afã de proteger a igreja das heresias, que é uma coisa boa, você acaba, na verdade, impedindo as pessoas de poderem fazer e conhecer discussões que são discussões que não são necessariamente para a edificação da igreja, elas são, na verdade, para resolver outras ciências, como crítica literária e assim por diante. Sim. É outro campo. Eu sou propenso nessa perspectiva, fazendo coro nesse aspecto da fala do Dr. Brian, em entender que essa leitura de um Isaías, depois Deutero Isaías e Trito Isaías, porque parte de Isaías ele tem uma perspectiva mais esperançosa, de consolo, traz características positivas na fala, enquanto que outra parte ela tem um tom mais pessimista, de julgamento, escatológico, logo muitos críticos. Para citar brevemente alguns pontos, tem muitas outras coisas, é evidente. Isto então significaria que os 66 capítulos, por exemplo, aqui de Isaías,
eles seriam obras de 2 ou até 3 autores. Então, dentro dessa crítica da redação, eu de fato também eu não a sigo. Ela é seguida por bíblias, como por exemplo a Bíblia de Jerusalém, a tradução ecumênica da Bíblia, sem tecer críticas de forma geral, mas citando, eu não concordo com essa perspectiva. E ela também é usada, como foi aqui dito, em vários textos neotestamentários. Isso vai envolver a crítica da redação com problema sinótico. Isso. Como que fica? Em Mateus, Marcos e Lucas, nós temos trechos que evidentemente alguém deve ter copiado de alguém. E essa mesma lógica ocorre com 2 Pedro e Judas. Nós temos trechos, o irmão vai poder dizer muito bem, você tem trechos que se você sobrepor o texto grego é idêntico. Então está na cara que ou Judas bebeu de 2 Pedro ou 2 Pedro bebeu de Judas. Então nós temos esses elementos literários dentro da crítica da redação que enquanto não apenas pastores, mas aqui professores, estudiosos ou teólogos, nós não podemos fazer vistas grossas. Mas isso, de alguma forma, tem relação com a ideia de inerrância. A meu ver, não compromete de forma alguma o conceito de inerrância, porque se o Espírito Santo ele quis que Mateus, Marcos e Lucas, em determinados trechos ou parábolas ou ensinos de Jesus, quisessem repetir o mesmo assunto, ou se isso fosse repetido combatendo os falsos mestres no contexto de Judas ou 2 Pedro, por exemplo, não há nenhum tipo de problema. Então o Espírito Santo, Deus, que é absolutamente sábio, absolutamente inteligente, absolutamente perspicaz em tudo que ele faz, se ele julgou soberano e sabiamente fazê-lo, nós simplesmente assinamos embaixo, porque nós cremos nisso. Isso envolve, querendo ou não, a sua pergunta, embora não diretamente, indiretamente, ela vai esbarrar de algum modo no conceito amplo de inspiração e, a meu ver, também de inerrância da Bíblia, de infalibilidade, do propósito e assim por diante. Eduardo. Doutor, mas o senhor, é óbvio, né, acredita, como a maioria dos grandes teóricos do Novo Testamento, que esses textos foram produzidos em comunidades, vivendo a prática de tudo aquilo que lhes foi ensinado, como a comunidade matiana, marcana, lucana e tudo. Dessa mesma maneira, na hora de viver a prática da fé, para batizar e construir uma comunidade saudável, o assunto da inerrância não foi, de nenhuma maneira, essencial. Porque é uma teologia. O que as pessoas não entendem, porque quando a gente funde esses dois conceitos, nós, evangélicos, fundimos esses dois conceitos de inerrância e de inspiração, as pessoas entendem que quando você está discutindo uma teologia, você está discutindo a credibilidade da Escritura. E não é a mesma coisa, isso não é verdadeiro. Vocês são homens de Deus, vocês são pessoas sérias. E é fácil de compreender, porque eu estou falando português muito claro, que não estou em nenhum momento tocando na credibilidade da Escritura, na autoridade da Escritura, ou na veracidade da revelação divina. A iluminação, e você precisa ser iluminado não só para compor textos, você também precisa ser iluminado para ler os textos. Aí chegamos num ponto que, assim, é difícil uma pessoa que crê que a Bíblia é a palavra de Deus discorde de tudo que o senhor falou aqui agora. Óbvio. E os áudios com o Pablo Marçal, o pastor Eduardo, por exemplo, tem algo que o senhor falou lá no áudio que o senhor não falaria, então, hoje, 6 anos depois? Depende para quem. Não, para ele. Eu vou te dizer. Não, vamos lá. O áudio que escreveu e não escreveria. Eu vou te responder de maneira clara. Deixa eu concluir a pergunta. Então. O áudio é... Obrigado. O áudio é o senhor falando para ele. Tá a live no YouTube. O áudio é o senhor falando para ele. Ok. Não, com ele eu estou falando com um advogado ateu. Isso. Mas que era ateu, agora nós batizamos. Beleza. Obrigado. Tem algo naquele áudio que o senhor fala assim, não, peraí, 6 anos se passaram, eu estudei mais sobre isso, ou eu repensei, não sei o que lá. Ou é aquilo ali mesmo? Porque parece, eu não li o livro, mas o Dr. Vailate deu uma olhada, que tem afirmações ali que comprometem a sua fé que o senhor está apresentando aqui agora. Eu creio na inerrância das escrituras, não sei o que lá. Beleza. Posso aproveitar? Não, de novo. Só vou citar um texto do Kindle. E aí ele fala, ok, pode citar. De novo, ok, vamos lá. Página 4 do Kindle dessa obra do Eduardo Reis e com o Pablo Marçal. Abre aspas. Afirmar que a Bíblia é inerrante é o mesmo que afirmar que toda a Bíblia é a palavra de Deus. No entanto, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus, o que é diferente.
abre aspas, fecha aspas, está lá. Ok, Bom, vamos lá. Isso se repete várias vezes no texto. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando da edição. Perfeito. Nós estamos falando da construção do texto de forma editada, das cópias. Não estamos falando em nenhum momento dos autógrafos, porque nós não temos. Se o senhor não tem, eu não tenho, seria desonestidade falar de autógrafo que não existe. Que não existe. Se o senhor não tem, eu não tenho, o senhor não pode provar o que o senhor está falando. Então, é simples assim. Nós cremos assim. Cremos assim, não podemos provar isso. E a minha argumentação, desde o início, e naquele momento também, e em toda a argumentação que eu faço, e de novo, por que eu não repito isso? Porque eu estou dizendo, eu não era pastor de uma igreja naquele momento. Hoje eu sou pastor de uma igreja. Em 4 anos, nós fomos, em 4 anos e meio, de 20 pessoas para 3.500 pessoas por semana. 16 mil pessoas por mês passam na igreja. Eu nunca toquei nesse assunto. Porque esse assunto não é importante para a construção daquilo que Deus está fazendo através do Espírito Santo no nosso meio como comunidade. Entende? Nós batizamos pessoas, nós cuidamos de pessoas, nós amamos pessoas, nós ensinamos a palavra, colocamos pessoas em seminários, fazemos pessoas fazer curso, investimos recursos em pessoas, temos uma comunidade extremamente saudável, não existe nenhuma característica ali na nossa comunidade de heresia, não existe nenhuma característica que possa condenar ou apartar a igreja do restante do grupo cristão, protestante nesse país. Então é um monte de espantalho, um monte de fantasma, caricatura, rotulação, cancelamento na internet, de forma desrespeitosa, sem cuidado, sem amor. Entende? Por que a nossa teologia não é construída para amar pessoas, para cuidar de pessoas? A nossa teologia só está sendo sempre construída para dividir, para ser intolerante, para nunca conseguir ouvir o diferente, para nunca conseguir ouvir alguém que pensa diferente ou que quer aprofundar, amadurecer um conceito. A minha proposta é só amadurecer o conceito da palavra. E não sou só eu, não. Se você pegar os que escreveram, os próprios que escreveram, a declaração sobre a inerrância de 78, de Chicago, porque os pais da igreja, ainda que a gente queira voltar com essa questão da inerrância lá nos pais da igreja, queira voltar lá nos profetas, quando Deus dizia, assim diz o Senhor, e a palavra, o conceito não era conhecido como nós conhecemos hoje. A palavra não tinha o significado que tem hoje. Então eu estou falando da atualidade, eu estou falando da vida real, eu estou falando do pastoreio prático, de você pegar pessoas que vão ter que enfrentar a vida, não debaixo do nosso sombreiro, não debaixo do nosso guarda-chuva, mas vão ter que enfrentar a vida numa universidade que vai ser confrontado. Por que os nossos filhos estão abandonando a fé na universidade? Porque nós nivelamos eles por baixo. Nivelamos eles por baixo, porque eles não têm capacidade de compreender. E aí nós não discutimos com eles, fundamentando, a gente coloca eles para repetir um monte de coisa que a gente acredita, e quando chega lá, é tudo desmontado em minutos. É contra isso que eu estou, contra a ignorância. Porque, para mim, o fundamentalismo radical é o pai da ignorância. Então, veja, quando o senhor pergunta, você falaria de novo? Sou pastor há quase 5 anos, nunca falei desse assunto. Ele não é importante assim. Fizeram dele um assunto importante assim. Está lá pelos que fizeram. Isso não é importante para a salvação. Se você não crê na inerrância como a gente crê, não toca na sua salvação. Então, por que está me chamando de herege? Porque quando você chama uma pessoa de herege, você está condenando a pessoa ao inferno. Porque o povo não sabe mais o que fala. Eles não medem as palavras. Não conhecem o conceito. Ok. Bom, tá bom, né? Alguém quer tratar mais algum assunto sobre esse tema? Não. Doutor Vailate, quer falar mais alguma coisa? Não só, eu só diria que o pastor Eduardo, ele comentou que a ideia do amor e da compaixão são importantes. Eu assino embaixo, é verdade. Eu só diria, não dizendo que você não disse, não é isso. Mas eu só diria que as duas coisas são importantes. São as duas asas, digamos, do pássaro, né? Senão ele fica andando em círculos. O amor e a compaixão cristã são importantes. Caso contrário, nós não seríamos cristãos. Jesus vai dizer, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então isso é o fundamento do cristianismo, correto. Mas o outro lado do cristianismo é que nós temos um fundamento também para a nossa fé e que envolve esse apreço, esse amor e esse cuidado zeloso que nós estamos tentando demonstrar aqui nesta manhã, agora não é mais manhã, deve ser tarde, acerca da palavra de Deus. Então eu diria que as duas coisas são importantes, que é tanto esse amor, essa compaixão, esse trato fraterno, cristão, piedoso
e assim por diante, educado, né, e cortês, mas sem negociar jamais os valores bíblicos, teológicos, que de fato se consolidam como fundamentos da nossa fé cristã. Afinal de contas, se somos cristãos, nós somos a partir daquilo que nós lemos e ouvimos na Bíblia. Não é uma fé cristã que ela surgiu ou caiu de paraquedas, ela é resultado da tradução da Bíblia para os seus diversos idiomas ao longo do mundo, a partir das línguas originais, hebraico, aramaico no Antigo Testamento e grego no Novo, e a partir das traduções desses textos, traduções estas que podem ter problemas e tem, correto, manuscritos e outros, mas a partir disso que nós temos a nossa fé. Por isso que eu julgo que é importante esse nosso bate-papo sobre inspiração, inerrância e tudo é fundamental para a nossa fé. O pastor Eduardo quer fazer 2 perguntas. 2 perguntas. A primeira, quando uma comunidade de fé, e quais são, eu quero aprender do senhor, quando uma comunidade de fé, quais são as características de uma comunidade de fé que guarda zelosamente os cuidados com a palavra? Quais são as características de uma comunidade de fé que guarda zelosamente a palavra? Bom, ela estuda a palavra, ela lê a palavra, ela busca praticar a palavra, ela busca proclamar essa palavra, ela busca ter uma vida cristã diária de acordo com os valores presentes na palavra, sobre a oração, sobre o amor ao próximo, sobre o amor a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e assim sucessivamente. O tipo de liturgia que deve ter, que tipo de relacionamento com Deus e com as pessoas e com o seu entorno e com a sociedade e com o planeta deve ter, de forma bem sucinta, isso tudo que uma comunidade de fé deve ter. Tudo isso. Tudo isso que o senhor falou é o extrato da comunidade que eu sou pastor da Reino, e acrescento mais uma mensagem extremamente cristocêntrica e uma igreja que expressa a Cristo e não o ministro. Porque nós decidimos não ficar na infantilidade de expressar ministros, como fazem a maioria das igrejas que eu conheço, e aqui tecendo uma observação crítica, as igrejas que expressam mais o ministro do que o próprio Cristo. Nós decidimos que a nossa igreja, quando nasceu, sabíamos mais o que não iríamos fazer, que nós não queríamos, do que o que queríamos. Mas decidimos expressar a Cristo, ter uma mensagem cristocêntrica, música cristocêntrica, comunidade que tem comunhão, e comunhão não é só sentar para sentar e comer, não. Tudo que o senhor disse é o extrato do que nós somos como comunidade. Como, então, por causa de uma discussão teológica, no âmbito da teologia, porque nunca chegou isso no âmbito da vida da igreja, da vida prática da igreja, que eu pastoreio, ok? Pode taxar como herege uma comunidade inteira. A igreja não é herege. Mas alguém falou que a comunidade, a igreja que o senhor pertence inteira é tudo de herege? Quem falou isso? O Tribunal Digital. Falaram que a igreja é herege. Mas tem nome? Não, tem vários nomes, inclusive nós estamos com várias ações sendo movidas contra essas pessoas, contra influencers irresponsáveis que taxaram toda uma comunidade por causa de uma discussão teológica de herege. E vou voltar a dizer de novo, não sou eu que estou dizendo, não. 300 teólogos, dos mais importantes e renomados possíveis, admirados por muitos de nós aqui, se reuniram em Chicago, em 1978, e escreveram um artigo que foi chamado a Declaração de Chicago sobre a Inerrância. Eles, não eu, no artigo 19, disseram que essa questão da inerrância não é uma questão referente à salvação. Ponto. Ninguém perde a salvação por não crer na inerrância. Então, você taxar de herege uma pessoa que está discutindo um argumento teológico, porque isso aí é uma percepção teológica, não uma verdade bíblica, como a inspiração, quando o senhor leu aí. Que a inspiração, ela é bíblica, indiscutivelmente bíblica. Inerrância é uma percepção teológica. Não podemos confundir isso, que é isso que confunde o brasileiro. E aí você não pode tocar no assunto, porque parece que a palavra ficou amaldiçoada. Isso aqui não tem ROI. Eu não tenho ganho nenhum com uma discussão dessa. Entende? Por que eu decidi estar aqui? Por causa desses tribunais virtuais, pessoas inconsequentes e irresponsáveis. Então, essa foi uma pergunta. Eu tenho uma segunda pergunta para o doutor. Peraí, aqui você se sentiu... Não, aqui não. Aqui a única coisa que eu iria dizer, eu, com todo respeito ao pastor Elias Soares, que é uma pessoa que eu aprendi assistindo na internet a admirar, entender que a fala dele foi intolerante, agressiva, desrespeitosa
desnecessária, não falei que ele era meu aluno, não sei por que ele ficou tão ofendido, não falei... eu coloquei a fala dele porque você sim, deixa eu só falar. o mencionou, eu não falei... eu não ouvi antes também. Eu mencionei de uma maneira respeitosa. E a agressão foi outra. Né? Foi uma agressão. Isso aqui simplesmente foi uma agressão gratuita. Porque ele tem em mim uma pessoa sempre gentil, que sempre lhe serviu. Eu servi ele. Ele não falou que foi lá na minha escola vender livro? Eu servi ele. Por que me agredir assim? Por que me agredir? Por que da intolerância? É essa intolerância, César, que nós temos que combater, tem que acabar. As pessoas têm que ter maturidade para discutir termos. O senhor quer falar, doutor? Só para dizer por quê. Porque assim, se na ponta que vocês estão é da igreja, na ponta que eu estou é da universidade. E a ponta que eu estou é do não convertido. Deixa eu explicar na ponta da universidade o que tem me preocupado. Eu não obstante eu dê testemunho, eu haja com os alunos, eles têm muita dificuldade de se manterem firmes, porque as ferramentas são ferramentas que não são ferramentas muito bem preparadas para que eles possam se manter firmes. Então a gente tem que qualificar essa juventude. A juventude mudou, o mundo mudou. E como o mundo mudou, não é mudar o evangelho, mas a gente tem que qualificar melhor. E eu vou dizer outra coisa, também importante. O que está impedindo a gente de mudar é exatamente essa nossa tendência de, por causa, é a mundanização. Porque o mundo discute, a partir de algoritmo, a necessidade de polemizar, né? Quando a gente vai fazer card, o card tem que colocar sempre alguma coisa. Não sei quem fala na cara de não sei quem, tal coisa. Não sei quem humilhou. Aí a gente faz uma versão gospel disso. E essa versão gospel, eu quero dizer o que gera grana. Gera grana, mas não gera transformação e base. E aí eu me alegro de estar aqui. Eu gostei muito do Dr. Vailate. Vou dizer por quê. Porque o Dr. Vailate disse várias coisas. Eu já gosto de Eduardo. Conheci o pastor César. Apreciei. O Lucas Gesta é meu amigo. Então é um querido. É um querido. Pensa uma pessoa que eu gosto. Mas o Dr. Vailate, ele mantém o que ele tem para dizer. Ele pontua o que ele tem para dizer. Mas assim, faz isso de forma cordial, faz de forma zelosa, faz de forma respeitosa, consegue ouvir o que a gente diz, consegue repetir o que a gente diz. Então, quando a gente tem isso aqui... A gente interrompe ele deixa. Mas quando acontece isso, sabe o que acontece? Nós melhoramos. Eu aprendi com ele, com o pastor Eduardo e com o senhor. Eu tenho certeza que ele também aprendeu. Assim, nós estamos nos complementando, nós estamos aliados para complementar. Exatamente. Quando eu disse, por exemplo, o senhor falou do final, agora eu vou falar do começo e falei dos teólogos. Percebe? Uma aliança de irmãos para gerar uma harmonia, uma confiança. Se nós fizéssemos mais isso, nós não faríamos como está acontecendo com os jovens. Os jovens chegam lá, armados, eles são minoria, muitas vezes são minoria, querem ficar brigando com todo mundo. Daqui a pouco, eles desistem. E passa 2 anos, eles estão sem nenhum rumo. Eu cansei de ver isso. É verdade. E por isso, só para terminar, por isso que o meu ministério hoje pastoral é com essas pessoas. E é por isso que eu estou aqui. E às vezes a academia são os anos mais áridos da vida espiritual da pessoa, porque ele chega lá assim, dessa forma. Pastor César, sabe por que eu vim para cá? Nossos filhos não têm que ir mais para a faculdade. Pastor César, eu vim de... E não é que tá errado, né? E não é um pastor de uma igrejinha no bairro, não. Pastor Eduardo, Eduardo, disso. Pastor Eduardo, a razão de eu ter vindo para cá, assim, eu vim para cá com muito gosto, eu vim de Feira de Santana. Não é porque eu queira promover livro, você não me vê divulgando nada em lugar nenhum. É porque eu, de fato, acredito que espaços como esse podem construir uma reflexão tão boa e um movimento tão bom para fortalecer a igreja e deixar a igreja preparada, por exemplo, para quando olhar uma coisa que parece estranha, como as coisas que foram ditas pelo pastor Eduardo, a gente aprender a fazer esse caminho, o caminho de chama. Eu acho notável. Chama, dialoga, limpa o campo, preserva a igreja, preserva as pessoas e no fim entrega o quê? Entrega maturidade para as pessoas. Então, isso é o serviço do reino. E a gente está aqui servindo o reino. Perfeito. Bom, eu quero... Alguém mais quer falar? Acrescentar alguma coisa? Eu só ia dizer algo bem breve e sempre de forma muito irênica, como tenho buscado me portar aqui em outros debates, podcasts e tudo. Ele não disse irênica e não irônica. Não sou dono da verdade, não sou absolutamente melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Apenas pontuando uma fala do pastor Eduardo Reis, que ele comentou sobre a importância da inspiração, que ele entende que a inerrância não é tão importante. Eu divirjo respeitosamente. Conceitualmente. Tudo bem, é só conceitualmente. Perfeito. Mas assim, eu entendo que não dá para falarmos de inspiração
a Bíblia sendo inspirada pelo Espírito Santo, Deus conservando os autores na escrita dos autógrafos e tal, por mais que tenhamos discutido sobre cópias e tudo, e admitir eventuais contradições ou erros, e que ela não seja inerrante, ou que a inerrância não seja até fundamental para a salvação. Eu tenho uma divergência quanto a isso. Porque... Não sou eu que falei, foi os de Chicago que falaram. Não, perfeito, mas eu digo, mas você parece... Sim, eu estou só repetindo o que eles estão dizendo lá. Mas você concorda com isso? O que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo para o senhor é que o uso do termo, ainda que eu também divirjo do senhor quanto ao uso do termo... Não tem nenhum problema. O que tem que ficar claro aqui é que em nenhum momento eu, que sou apaixonado pelas Escrituras Sagradas, sou apaixonado pela Igreja de Cristo, estou aqui descredibilizando, porque essa é a tentativa da internet, de me colocar de um lado como alguém que está desconstruindo a Bíblia, minando a autoridade da Escritura, minando a autoridade da revelação divina. Isso não aconteceu aqui, eu não fiz isso aqui, não fiz isso em lugar nenhum. Mas nesse caso, viu? A nossa discussão é simples. Mas, então deixa eu dizer onde eu divirjo dos dois. Só um detalhe. Mas eu acho que isso é importante porque toca de perto aquilo que o pastor César perguntou agora há pouco, é o que eu falei, e ele comentou muito bem, ele tocou na ferida. O problema todo, um dos problemas que devem ter gerado tudo isso, não apenas os videozinhos, os shorts, aquela coisa toda, mas o teor, o conteúdo do que o irmão escreveu, ou hipoteticamente escreveu com o Pablo Marçal, eu recebi uma enxurrada de pessoas para me mandarem o texto, e que eu acabei comprando, eu comprei pelo Kindle na Amazon. Sim. Eu confesso, e de novo, eu digo com todo respeito, pastor, que quando eu li a parte sobre a inerrância, eu quase caí duro. Eu falei, ela é problemática demais, ela é complicadíssima, está errado. Né? E quando o César, então, me convidou, eu não conhecia, eu conhecia você de alguns vídeos que o pessoal passa, na internet aquela coisa, um conhece o vídeo do outro, nunca tinha ouvido nada e tal. E o César me convidou, eu falei, poxa, vou aproveitar e vou ler sobre o assunto, já que ele é pertinente. E aí eu estava até comentando, eu falei, poxa, se o pastor Eduardo Reis defende mesmo isso, ou do jeito que está, de repente isso não foi muito bem explicitado e tal, é muito complicado, porque de fato atenta contra a Bíblia. E isso que pode gerar reações assim, e eu não concordo com reações beligerantes, tá? Okay. De novo, eu acho que enquanto cristão, eu sou pastor. Porque a gente vê tudo, só não vê cristianismo nesses tribunais digitais. Eu sou cristão. Eu devo amar a Deus acima de todas as coisas e aos meus irmãos. Então, é importante dizer que, discordâncias à parte, que possamos ter em um ou outro ponto, e temos, é natural a seres pensantes, inteligentes e que enxergam o mundo ou a Bíblia ou têm uma cosmovisão de forma ligeiramente diferente. Mas, então, com muitíssimo respeito, de forma absolutamente irênica, eu acho complicado essa dissociação da inspiração, que ela seja importante enquanto a inerrância não seja, porque uma coisa, a meu ver, inevitavelmente afetará a outra e poderá afetar ou afetará a saúde da igreja, a sua saúde de fé, os seus valores, a sua crença. Isso pode ocorrer. Então, daí, eu acho que é por isso, pastor, que essas reações têm ocorrido na internet. As pessoas estão preocupadas, mas é a Bíblia que está em jogo. E aí é a oportunidade maravilhosa que você tem de poder falar sobre isso. É simples compreender, ok? Que a inerrância da revelação, a infabilidade da transmissão pelos autores ao manuscrito, não tem nada a ver com o que eu estou falando do conceito de uma palavra, que hoje não tem o conceito lá do passado. A palavra inerrância, que tem várias acepções, você está discutindo uma delas. Entende? E isso, de novo, doutor Braga, desculpa, pode falar aí, depois eu falo. Deixa o doutor Braga falar, eu falo. Porque a gente está, senão a gente vai voltar de novo a discutir a inerrância e não vai colocar os limites das nossas concordâncias. Eu discordo, basicamente, do Dr. Vailate, não de que a ideia de inerrância deve ser rechaçada e que ela não seja fundamental. Mas eu não subscrevo que, no conceito de erro, nós temos que subscrever a agenda do racionalismo e nem a agenda do iluminismo. Pronto. Então, em minha opinião... Não é o racionalismo, é uma questão da fé. Posso concluir? Concordo. Posso concluir? Eu até acho que o senhor vai concordar comigo. Mas para mim é um vício teológico. Querer dizer, vou citar, se citou 19, vou falar o 9. O artigo 9 do texto de Chicago diz que a Bíblia ela é inerrante e ela não deve ser considerada inerrante apenas nas questões que dizem respeito a Deus. Mas, inclusive, eles vão falar em questões históricas e filosóficas. Ele vai citar o dilúvio e a criação. Aí eu vou dizer por que isso, para mim, é um equívoco. Por que isso é um equívoco? Porque a noção histórica e a noção filosófica
ela não é pauta acima da Bíblia. Se chegar a uma conclusão filosófica, ou uma conclusão geográfica ou histórica, que a Bíblia divirja, eu fico com a Bíblia. Porque o processo de construção da ciência histórica e geográfica e da filosofia, e seja o que for, ela é muito recente. Ela está o tempo todo sob revisão. E aí, quando eles fazem isso, e eu acho que o senhor, por dever de ofício, caminha nessa direção, perde a oportunidade de dizer que seria importante para quem está na universidade os limites da ciência. A ciência não pode ser baliza. O conceito de verdade, erro só passou a ser importante, nem foi com Agostinho, porque depois de Agostinho desapareceu a ideia de erro. Ela não se tornou mais importante. Ela voltou a ser importante quando, no racionalismo, para colocar tudo que era de fé como mentira, o que era fé é mentira e a verdade é o que é racional. Aí o que se começou os teólogos a tentarem fazer? A tentarem provar, na via do racionalista, que na razão dele, Deus vencia. Só que é o seguinte, Deus não precisa vencer na razão dele, porque Deus já venceu. Ele vai concluir, como concluiu Isaac Newton, ele vai concluir, e depois a conclusão dele vai ser posta sob parênteses, e depois vai descobrir que ele estava errado na maneira de construir cientificamente o conhecimento, mas as coisas que a Bíblia diz, elas perduram. Então eu sou mais radical que o senhor. Porque eu vou citar Dostoiévski. Se um dia eu descobrir, a Bíblia tem toda a verdade, é a minha fé. Mas se eu descobrir que Deus não está com a verdade, entre aspas, que é a verdade científica, eu continuo com Deus. Por isso que eu acho. Eu também. E onde que vem a minha. Mas o senhor não está discordando de mim. Não está discordando nada. Nem da minha fala, nem da dele até agora. Não, estou sim. Estou sim. Porque quando se coloca. Vou repetir os argumentos de Vailate. A Bíblia tem fatos e esses fatos são fatos que são comprovados. Não, a ideia de fato é uma ideia que pode ser colocada sob parênteses. Mas eu não disse que necessariamente são comprovados. Então o que acontece? Ela é verdade. Quando a Bíblia é inerrante, ela é verdadeira em tudo aquilo que ela afirma. Sobre o quê? Vamos lá. Por isso deixa eu concluir. Todos os dados. Porque ele me perguntou, eu quero responder. Eu estou tentando dizer que dá para falar um pouco menos para a bolha da igreja, que exige que a gente já tenha uma conclusão, e falar de forma um pouco mais qualificada para falar para o cientista o seguinte: olha só, sem o meu sotaque igrejeiro, eu vou apresentar uma fé radical. E eu não tenho que dar satisfação se eu tenho fé para você que consegue, entre aspas, provar que eu estou errado. Se você prova que eu estou errado a partir dos seus referenciais matemáticos, científicos e tudo mais, eu continuo com a minha fé. E, no final das contas, aquilo que você pensa vai passar e o que eu tenho na minha fé, a partir da Escritura, vai permanecer. Essa lógica é um pouco mais... É diferente da que Eduardo disse. Não obstante ele seja meu amigo... Mas isso que você mencionou agora, eu concordo. A Bíblia está acima da ciência, do racionalismo. Por isso que eu disse que o senhor iria concordar. Sim. E, em relação ao pastor Eduardo, eu acho que, de fato, tem um pequeno limite, tem um problema naquilo que ele falou. Qual é o problema naquilo que ele falou? A gente já vai ter que aprender rapidamente o seguinte: o pastor Vailate te disse, e foi difícil de ouvir e entender o que ele disse, mas o que ele disse foi assim, que aquilo que você falou gerou essa reação, encheram minhas mensagens, e as pessoas tiveram essa reação porque toca uma coisa que para elas é importante e urgente. Exatamente. Então cabe, pastor, sem nenhum conselho, não tenho que te dar conselho, você tem uma igreja de 3 mil membros, a minha tem 50. Então cabe, é muito importante perceber que doravante, depois que assumiu, eu acho que o senhor já sabe disso, vai concordar comigo, a gente vai convergir, que aquilo que a gente disser, depois que vira pessoa pública, tem que ser muito bem dosado. Porque aquilo que eu faria sem ser pastor, e é o caso do que o senhor fez, sendo pastor, mas sem ser pastor de comunidade. Eu não era pastor de uma comunidade naquela época. Aquilo que o senhor fez, que naquele lugar soa de uma determinado jeito. E causa estranheza. Eu cabe. assumo Deixa ele concluir que ele está no meio de um conselho, vai. Então cabe o quê? Cabe, doravante, fazer o quê? Passar por vários olhares, passar por vários filtros, passar por várias revisões, Por quê? Porque não é o problema do que o senhor está dizendo. O problema é que nós temos uma responsabilidade pastoral com as pessoas que também não entendem.
com as pessoas que também não podem chegar lá. E, honestamente, a maior parte das pessoas quer, sabe o quê? Elas querem as coisas simples que vão ajudar elas a fortalecerem a sua fé. E eu digo que o senhor está fazendo isso porque o senhor mesmo disse que nunca tocou no assunto lá na igreja. Nunca. E por não ter tocado no assunto, pautaram isso por causa do que o senhor escreveu. E como pautaram isso, o senhor está aqui esclarecendo, está dizendo tudo o que pensa, chegamos aqui em algumas convergências, e eu acredito que durante um tempo as pessoas vão continuar dizendo assim... Doutor Vailate, trouxeram isso à tona de novo, só para o senhor saber, porque eu passei 5 anos longe do Pablo Marçal, nós somos amigos do passado, e eu passei 5 anos longe dele, ok? Por uma série de questões, nunca deixamos de ser amigos, nunca discutimos, nunca brigamos, mas ficamos longe. No último mês, o Pablo Marçal me convidou para fazer uma viagem a Israel, e Egito, Israel, Jordânia, Patmos e Turquia, Grécia e Turquia, para a gente fazer todo o caminho da Bíblia. E ele me convidou para ir dando aula para o público dele, para eu poder ministrar essas aulas, ok? Me chamou, me convidou, eu aceitei o convite e fui. Quando as pessoas me viram, e principalmente líderes religiosos, que nós não estamos falando do povão. O povão é a massa de manobra de pessoas mal intencionadas. Quando eles me viram perto do Pablo Marçal, o ódio, a raiva, seja lá o que for que brotou neles, brotou de uma maneira que eles ressuscitaram esse vídeo. Pegaram um cortezinho de poucos segundos, induziram as pessoas a pensar o que eles queriam, o que não é verdadeiro, ok? E trouxeram. Então, eu estou dizendo, veja bem, o livro foi escrito, se eu sentasse para escrever um livro, jamais sairia dessa maneira. Porque eu tenho outros livros escritos e o senhor pode pegar eles e submeter a uma... Isso é muito importante você dizer aqui. Muito importante. E o senhor pode submeter esses livros a uma crítica severa, porque como o Dr. Brian disse, quando você se torna uma pessoa pública, e agora que eu tenho uma comunidade para cuidar, todos os meus livros são submetidos a um rigoroso processo de revisão teológica, de revisão também do português, como todo mundo. Agora, veja bem, esse livro também não pode ser usado a cada vez que eu faço um movimento que chama a atenção, ok? Para tentar descredibilizar o meu ministério, tentar descredibilizar o meu caráter, tentar descredibilizar a minha fé e tentar descredibilizar o trabalho que eu estou fazendo com a igreja lá, que poucas pessoas conseguem fazer. É uma igreja totalmente atípica daquilo que eu conheci e vivi como igreja a vida toda. Tá? E em que sentido que ela é atípica? Pessoas que nunca pisariam numa igreja vão lá. E não vão lá porque tem libertinagem, não. Vão lá porque são acolhidas, são compreendidas, são levadas para as escrituras, aprendem. E aí, se eu for partir dessa premissa, que tudo que se escreve, você tem que estar trazendo o tempo todo, então nós vamos pegar Lutero, que escreveu Os Judeus Suas Mentiras, escreveu um livro extremamente antissemita, e é o nosso herói evangélico. Abre aspas porque não é meu. Herói. É uma pessoa, um reformador que eu respeito, admiro, mas não tenho ele como herói. Aliás, não tem ninguém como herói. Para mim, o único herói é Jesus Cristo. Então, veja bem, ele foi lá e escreveu um livro que foi usado pelos nazistas para matar judeus. Nesse livro, Lutero, que é um formador, é um educador, produtor de conceitos, de teologia, manda queimar os livros dos judaicos, os livros do rabino. Ele manda enviar judeus para campos de concentração para que fizessem trabalhos forçados. E esse livro foi usado por Hitler para convencer as pessoas de que os judeus mataram Jesus, por isso deveriam sofrer esses castigos. E, evidentemente, todos nós cristãos rejeitamos profundamente Lutero escreveu isso, mas foi Lutero que escreveu. Sim. Entende ou não? Claro. E Lutero não fez como eu, não gravou um áudio e foi publicado por uma outra pessoa, sem passar por... Esse livro não passou por uma revisão de português. Esse livro, e é um livreto. Você viu que é um livreto, não é um livro. Eu percebi. Então, não passou por uma revisão em português. Então, senão nós vamos ter que trazer Lutero todo o tempo aqui e falar o que Lutero escreveu. E não é isso que a gente faz. Sim. Entende? Então, o que eu estou dizendo é que tem gente mal intencionada. Bom, obviamente, a igreja foi lá e pediu perdão. Nós vimos a igreja luterana, muitos segmentos protestantes pedindo perdão por o que Lutero escreveu. Eu comecei esse podcast falando o seguinte, nós vivemos hoje o tribunal da internet, o tribunal do linchamento moral, digital, não sei o que lá, eu acho que está bem colocado. Isso. Quero agradecer
esse foi o Mostra o Texto. Pastor Eduardo, obrigado. Muito obrigado. Quem quiser te acompanhar, vai por onde? Como é que funciona? É só PR Eduardo Reis, no Instagram, e meu canal no YouTube é Eduardo Reis. Maravilha. Dr. Brian, muito obrigado, querido. Eu que agradeço. Um prazer, Dr. Vailate, Dr. Eduardo. Dr. Vailate, foi um prazer te conhecer. Prazer é meu. Prazer, uma alegria. Prazer. Redes sociais, você tem atividade? O meu pedido é só orem por mim. Amém. Me sustentem em oração, preciso. Dr. Brian, Dr. Brian é crente. É isso aí. Orem por Vai mim lá, também. Obrigado, querido. As minhas redes sociais, quem eventualmente quiser nos seguir. O Instagram é @carlosvailate, com 2 T's e I. Facebook Carlos Augusto Vailate. O YouTube, que eu estou começando a movimentar, é Carlos Augusto Vailate. E mais uma vez, César, é um prazer poder revê-lo, conhecer pessoalmente o pastor Eduardo Reis, conhecer o querido Dr. Brian Kibuka, e espero que esse nosso podcast ele tenha de alguma forma agregado, ou pelo menos fomentado nas pessoas o pensamento, a discussão, no melhor dos sentidos, sobre esse tema importante, porque as Escrituras, sendo o fundamento para a nossa fé e para a nossa conduta, é algo que nós temos que frequentemente pensar nisso, viver isso, falar acerca disso. Então, parabéns pelo podcast e que os nossos telespectadores tenham sido abençoados por meio dele.